Hoje, o meu objetivo é levar você a compreender que relações inteligentes não são sobre simpatia, agradabilidade ou networking superficial, mas sobre capacidade estratégica de convivência, influência madura e autorresponsabilidade, que vão impactar diretamente performance, saúde, longevidade profissional e acesso às decisões relevantes da organização. Então, depois de falar sobre posicionamento estratégico, como a gente viu no último vídeo, é natural a gente avançar para o tema das relações. Posicionamento não se sustenta sozinho. Ele depende da forma como você se movimenta no sistema humano da organização. Por isso, a gente vai ter essa conversa agora dividida em alguns blocos também. Primeiro, a gente vai entender por que as relações importam tanto, mais do que a maioria imagina. Depois, eu vou falar sobre a dinâmica de poder e interesses, sem ingenuidade e sem cinismo. Na sequência, eu vou trazer um olhar integrado sobre relações e saúde, algo pouco falado, mas absolutamente central. E depois eu falo do papel da liderança na construção de relações maduras. Logo em seguida, eu entro no tema da autorresponsabilidade relacional. Então eu fecho com uma visão clara de como os executivos avaliam pessoas que sabem transitar nesse ambiente e como isso se conecta diretamente à performance. E aí a gente se pergunta, por que as relações importam tanto e de verdade no ambiente corporativo? Então aqui a gente pode começar pelo básico e sem superficialidade. As organizações são sistemas humanos, pessoal, antes de serem estruturas técnicas. Então, decisões não acontecem apenas em planilhas, apresentações ou comitês formais. Elas acontecem em conversas, alianças, leituras de contexto e confiança acumulada. Você pode ser excelente tecnicamente, estrategicamente brilhante e ainda assim ter sua performance limitada se você não souber construir relações inteligentes. E aqui é importante deixar algo muito claro. Relações inteligentes não são relações fáceis. São relações funcionais, maduras e orientadas à entrega. Sem relações bem construídas, decisões travam. Energia se dissipa. Conflitos se tornam pessoais e a organização perde velocidade. Performance não é só capacidade individual, é capacidade relacional aplicada ao contexto certo. E aí vem a dinâmica de poder, os interesses e a realidade organizacional na qual você está inserido. Vamos entrar um pouquinho nesse tema espinhoso, só que necessário. Como que funciona essa dinâmica de interesses e a realidade organizacional? A gente sabe que toda organização possui interesses, disputas de prioridade, assimetrias de poder e agendas concorrentes. Ignorar isso não é virtude, é ingenuidade. Ao mesmo tempo, reduzir tudo a manobras e intenções ocultas também empobrece a sua leitura. Relações inteligentes exigem lucidez. Lucidez para entender alguns pontos relevantes. Quem influencia o quê? Quem perde ou ganha com determinada decisão? Quais são os limites institucionais e pessoais? E onde vale a pena investir a energia relacional? Ou não? Pessoas maduras não personalizam o sistema, elas leem o sistema. Elas não entram em disputas desnecessárias, mas também não se colocam em posição de subserviência. Saber negociar, sustentar a posição, ceder quando faz sentido e permanecer firme quando necessário. E isso não é manipulação, é competência organizacional. E aí vamos entrar num tema que poucas pessoas têm falado de forma interligada. Como que essas relações e a saúde se misturam? É um vínculo direto e mensurável. Isso é super importante. E aí, trazendo de forma mais ampla, trazendo quanto que esse assunto desencadeia no ambiente. Quanto mais disfuncionais são as relações, maior o custo físico e emocional para quem vive aquele ambiente. Ambientes relacionais tóxicos geram estresse crônico, desgaste emocional, queda de clareza cognitiva e decisões na defensiva. Isso acontece porque ambientes imprevisíveis e tensionados mantêm as pessoas em estados constantes de alerta, elevando o consumo emocional, reduzindo a capacidade de análise racional e deslocando energia de execução para autoproteção. O resultado disso é perda de produtividade, mais erro, mais retrabalho e menor qualidade decisória. Já as relações maduras, previsíveis e respeitosas reduzem ruído, ansiedade e consumo emocional desnecessário. Perceba bem o quanto que isso impacta diretamente a qualidade de decisão, a capacidade de foco do time, a energia sustentada no longo do tempo.
Ambientes realmente saudáveis criam segurança psicológica, previsibilidade de interação e confiança, o que favorece vínculos duradouros, cooperação real e organizações mais prósperas, capazes de sustentar a alta performance sem adoecer as pessoas. E aí, a performance sustentável passa por relações sustentáveis. Não é soft, é eficiência humana aplicada ao trabalho. Quando a gente consegue conectar esses dois temas, a gente coloca a companhia num outro patamar de performance. E aí entra o papel fundamental da liderança, o papel de saber construir relações inteligentes. Aqui a realidade se amplia muito, porque a gente sabe, liderança não é apenas direcionar tarefas, é modelar comportamento relacional. Líderes constroem o clima relacional quando a gente consegue estabelecer os limites claros, quando a gente não estimula disputa improdutiva, quando a gente não premia jogo de bastidor, e quando a gente consegue sustentar conversas difíceis com respeito. Lideranças maduras não infantilizam o ambiente, elas tratam adultos como adultos. Criam segurança para a divergência, mas exigem responsabilidade pela forma e pelo impacto. E aí, quando a liderança falha nesse ponto, o sistema pode adoecer. Por isso, é fundamental. Os líderes precisam compreender que o padrão relacional que tolera é o padrão relacional que institucionaliza. E aí a cultura. Relações inteligentes não surgem por acaso, pessoal. Elas são consequência direta da sua postura, das decisões que você toma e das mensagens que você manda, explícita ou implicitamente. Você e a sua liderança. Percebe como a autorresponsabilidade relacional existe? Além de líder, como profissional, todos têm uma responsabilidade sobre as suas relações. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: nós somos corresponsáveis pela forma como o outro interage com a gente. Aqui, a gente precisa ser maduro e fazer uma autoavaliação sobre isso, sem vitimismo. Relações não são algo que acontecem com você. Elas são algo que você constrói, sustenta ou deteriora. A autorresponsabilidade relacional é entender o papel que você ocupa nos conflitos que se repetem, os padrões que você reforça e as mensagens que você envia, mesmo sem perceber. Profissionais maduros não terceirizam o problema. Eles se perguntam: qual é a minha responsabilidade e a minha contribuição para esse cenário? Isso não significa se culpar, significa assumir. Quando você se apropria das suas escolhas sobre como você se relaciona, você ganha previsibilidade, consistência e confiança. Isso influencia diretamente a percepção de performance e a construção de vínculos de longo prazo, porque pessoas e organizações confiam mais em quem é realmente responsável e emocionalmente estável. E agora a gente vai entender como é que os executivos entendem e leem esse ambiente. Vamos falar agora de uma visão direta do topo da organização. Líder experiente, executivos experientes não avaliam apenas competência técnica. Eles observam quem consegue circular entre áreas sem gerar atrito, quem sustenta conversa difícil sem escalar conflito, quem entende contexto antes de reagir, quem resolve tensão sem expor o sistema e quem preserva a relação mesmo em decisões duras. Essas pessoas são vistas como confiáveis, prontas para maior exposição, capazes de operar em níveis mais complexos. E aqui entra um ponto central. Quem sabe transitar bem nesse ambiente multiplica a performance, não só a própria, mas a da organização. E aí, pessoal, para fechar o vídeo de hoje, a mensagem central é que relações inteligentes não são sobre agradar. São sobre criar vínculos de confiança e entregar resultado com maturidade. Elas reduzem custo emocional, aumentam a clareza, aceleram as decisões e sustentam performances de longo prazo. Se você quer crescer de forma consistente, saudável, estratégica, não pergunte apenas o que você entrega. Pergunte como você se relaciona enquanto entrega. No próximo vídeo, eu vou conectar os dois primeiros assuntos falando de carreira. Espero você no próximo.